Bem-vindos a mais uma série Compreendendo as Escrituras. E o tema da nossa palavra de hoje é Festas Juninas. O crente pode participar? Bem, muitos crentes ficam em dúvidas, na verdade, se podem ou não participar quando chega, por exemplo, a época desta festa. E eu quero dizer para vocês que existem pessoas que fazem a festa sem nenhum caráter ou vínculo religioso, ok? Há pessoas que fazem não pensando isso, no cunho religioso, apenas para aproveitar o frio da época, por exemplo, e também para comer comidas da época, Mas essas pessoas, normalmente, elas são criticadas por outros crentes, dizendo que essas pessoas estão pecando. Então, afinal de contas, posso ou não participar de festas juninas? Eu estarei cultuando a santos se eu participar? Eu estarei cometendo pecado, participando desse tipo de festa? Então, são muitas perguntas, as pessoas ficam com muita dúvida nessa época e nós vamos procurar esclarecer, amém? Através desse estudo. Então, eu farei algumas abordagens aqui, tá? Em primeiro lugar, a festa junina, de antemão, ela é uma festa católica. E normalmente frequentada por católicos romanos, simpatizantes a ela. E essa festa, ela comemora o nascimento de João Batista, segundo a tradição católica, ok? Ela é comemorada, essa pessoa, que é um personagem bíblico, chamado João Batista. E os elementos desta festa, comemorada pelos católicos, fogos de artifício, por exemplo, bandeiras de santos, fogueira, quadrilhas, comidas típicas também, como bebidas, como aquele famoso quentão, que acontece em muitas festas juninas, talvez não em todas, e cada elemento com o seu significado. Eu estou falando aqui da festa junina católica. E em segundo lugar, queridos, com o passar do tempo, essa festa, ela ganhou status no nosso país. Então, hoje ela é uma festa que acontece tradicionalmente, ok? Na época certa, E hoje essas festas acontecem, por exemplo, em escolas, a gente vê elas se estendendo, para as escolas, em ruas, em associações de moradores, em restaurantes, em clubes também, às vezes, E muitas vezes tendo o vínculo religioso, e às vezes não tem nenhum vínculo religioso. Interessante que até algumas igrejas também realizam com os seus membros esta festa, Bom, as festas sem caráter religioso, elas têm como objetivo apenas o cunho social e econômico também, ok? Apenas para arrecadação, faturamento. E em relação ao cunho social, é para que as pessoas estejam juntas, fazem entre amigos, entre parentes. Agora eu falarei, aqui no segundo ponto, eu falarei sobre essas duas vertentes de festas juninas, ok? Passaremos a falar agora. As festas de cunho religioso e as festas que não têm nenhum vínculo religioso, tá? Falaremos então sobre a do vínculo religioso. A primeira festa junina, elas são festas voltadas para veneração, ok? Ou seja, adoração de santos. E outros objetivos religiosos também, onde tudo é
pensado, é planejado antes. E desse tipo de festa, eu quero dizer para vocês que o crente faz bem em não participar. Ok? Fazemos bem, né? Em não participar. Pois o objetivo, na verdade, é idólatra. Nós entendemos pela palavra de Deus, pelo que ela nos ensina, né, que se torna, na verdade, até uma idolatria. E por isso ela não condiz com a palavra de Deus, ok? E todos os elementos dessa festa convergem no culto de idolatria, na verdade. Vamos ver na palavra de Deus agora uma referência a respeito disso? Vejam 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 19 ao 23. A palavra de Deus diz, aqui o apóstolo Paulo, né, escrevendo a esses irmãos de Corinto. O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Versículo 20. Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Versículo 22. Ou provocaremos ciúmes no Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Então vejam, né, o apóstolo Paulo aqui, ele está condenando, né, os ídolos que muitas vezes os homens fazem para si. E aqui nós entendemos pelo texto que ele diz aqui, por detrás de cada ídolo há um demônio. Ok? E as coisas sacrificadas aos ídolos, conforme nós lemos aqui na palavra de Deus, na verdade são sacrificadas a demônios. Isso aqui é só para confirmar, né, o que nós estamos falando aqui, ok? Então, na festa que tem vínculo religioso, acontece essas coisas aí, né, comidas que são dedicadas a santos, a imagens, né, a ídolos, e o texto aqui que nós acabamos de ler deixa bem claro para nós que a palavra de Deus reprova, né, esse tipo de coisa, de prática. Bom, a segunda festa junina, que é aquela que não tem vínculo nenhum religioso, nós falaremos então a partir de agora a respeito dela, ok? Essas festas, por exemplo, elas acontecem fora do ambiente religioso, ok? Sem nenhum comando da religião, né? E exemplos dessas festas que acontecem nas escolas, por exemplo, nos clubes, restaurantes, ruas. O objetivo maior dessa festa, como já falei, é social e angariar também fundos, geralmente com esse propósito. Então, não existe, por exemplo, qualquer reza nesse segundo tipo de festa junina. Não existe reza, não existe imagens sacras, nenhum elemento de culto, né? Nenhum mesmo. Nada que configure idolatria, e as comidas elas não são oferecidas a nenhum santo, não são oferecidas, e a ninguém que já morreu, né, como acontece na primeira festa que nós acabamos de falar, ok? Mas existem líderes de igrejas que argumentam que de algum modo, de alguma forma, as comidas nessas festas, elas podem ser consagradas a ídolos. E elas dizem, né, porque quem sabe se o que fez determinada comida
ou idolatria, né? Não seja uma pessoa idólatra. Então, quanto a essa questão, queridos, toda comida, em última instância, vem da mão de Deus. É o que a palavra de Deus nos ensina. Toda comida, em última instância, vem da mão de Deus. Agora, queridos, no contexto de culto religioso, né, uma festa com vínculo religioso, que é uma festa de idolatria, as comidas são normalmente oferecidas aos ídolos, ok? Mas não é o caso aqui da segunda festa, né, que é a festa junina sem vínculo nenhum com a religião. Então, fora desses cultos idólatras, são apenas comida comum que são feitas. Não afeta o crente e nem representa qualquer símbolo de culto, é apenas social e muitas vezes até comercial, ok? Vamos ver o que a palavra de Deus fala sobre isso? Tudo a gente tem que procurar pautar pela palavra de Deus, né? Não pode ficar somente no meu argumento aqui, ok? Então vejamos, queridos, 1 Coríntios capítulo 10, no mesmo capítulo, né, que nós já abrimos anteriormente, 1 Coríntios capítulo 10, nós veremos os versículos 25 e 26. E depois nós iremos para Tito capítulo 1, versículo 15, ok? Vamos então lá, 1 Coríntios 10, 25 ao 26. A palavra diz assim: comam de tudo o que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Vejam só, né? Então a palavra diz aqui que nós podemos comer de tudo o que se vende no mercado. E não devemos assim questionar, amém? E aqui fala que é por motivo de consciência, né? Se nós continuarmos lendo aqui, nós vamos entender que não é por motivo da minha consciência, mas a consciência alheia, tá? E a palavra diz aqui que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, né? Então, na verdade, tudo vem de Deus, né? E se comemos dando graças, com ações de graças diante do Senhor, com certeza é santificado. Vamos agora para Tito capítulo 1. Tito capítulo 1, versículo 15. Diz a palavra de Deus: todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Então, mais uma referência aqui que fortalece, que sustenta o meu argumento, ok? Queridos, a única restrição que vemos na Bíblia que pode fazer com que o crente repense, ok? Se deve ou não participar de festas juninas, fora de ambientes de cultos idólatras, é sobre a questão de causar escândalos para as pessoas que são fracas na fé, tá? Esta é a única restrição que pode fazer com que você, que é crente, que está acostumado até a participar de festas juninas, sem vínculo algum religioso, sem idolatria, sem que as comidas sejam oferecidas, né, aos ídolos, a pessoas que já morreram, aos santos, né, católicos. Então, sem nada disso. Mas essa restrição pode levar você a repensar, na verdade, né? Se você deve participar de festas juninas que tem apenas o cunho social e econômico, em relação a escandalizar o seu irmão ou os seus irmãos, né? Pessoas que na verdade ainda são fracas na fé. Vamos ver isso na palavra de Deus? 1 Coríntios,
no mesmo capítulo 10, versículos 27 ao 33. Vamos agora voltar lá para Coríntios, capítulo 10, versículos 27 ao 33. A palavra de Deus diz: se alguém que não é crente convidá-los para comer, e vocês quiserem ir, comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês: isto é coisa sacrificada a ídolo, não comam, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Pois por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado? Por causa daquilo por que dou graças. Portanto, se vocês comem, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Ficou claro a leitura deste texto para você? Então vejam que só existe esta restrição na Bíblia. Se for para você participar e escandalizar o seu irmão na fé, ou escandalizar aquela pessoa que não é crente, ela ficará escandalizada com você, sabe? Se você sabe disso, que vai prejudicá-la em relação à sua crença em Deus, em relação à sua fé, você não deve participar, tá? Nem da festa junina que não tenha vínculo nenhum religioso, ok? É o que a palavra de Deus aqui nos esclarece. Nós não podemos ser pedra de tropeço na vida de ninguém, não podemos ser motivo de escândalo para ninguém. E isso por causa da pessoa, né? Por causa do amor de Deus pela pessoa, ok? O apóstolo Paulo, ele orienta, então, que não podemos, né, ser pedra de tropeço, como acabei de falar, para ninguém. E que devemos abrir mão do nosso direito de liberdade para que outros não fiquem confusos mentalmente, ok? Para com a nossa atitude. É o que ele nos ensina aqui. Agora, biblicamente, queridos, está muito claro que não devemos participar de festas juninas de cunho religioso, né? de culto, de idolatria, ok? Mas que podemos participar de ocasiões fora deste ambiente de idolatria, pelo que nós lemos até aqui, né? Podemos até participar, mas que ao mesmo tempo nós devemos o quê? Observar, queridos, se nos é lícito ou não participarmos dessas festas fora da idolatria, né? Por causa de quê, irmãos? Como eu falei agora há pouco, por causa do escândalo, ok? Da aparência do mal. A Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal, para não ferir a consciência dos fracos na fé. Amém? Eu espero estar sendo claro, né, para você, ok? Que você esteja compreendendo, né, essa questão aqui. Agora, um critério que o crente pode usar para saber se ele pode participar dessas festas não idólatras, né? É se ele não está ferindo algum princípio bíblico, né? E se o crente está certo disso, ele não está ferindo nenhum princípio bíblico, ele
Pode ir, sim, por que não? Né? Ele pode ir. Agora, porém, se houver alguma dúvida na cabeça, né, do crente, em sua mente, é melhor não ir. Amém? Melhor não ir. Pelo que a palavra de Deus nos fala. Vamos ver isso também? Romanos capítulo 14, versículo 23. Vamos lá para Romanos. Romanos 14, versículo 23. Veja o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo o que não provém de fé é pecado. Amém, queridos? Então não faça nada com dúvida. Você tem que ter uma certeza, para sim ou para não. Tá? Se eu participar com incerteza, por exemplo, no meu coração, nisto eu estarei pecando. E, queridos, para encerrar esse estudo, eu quero citar eu quero que você anote aí, mais uma referência para a nossa reflexão, ok? Romanos, no mesmo capítulo aqui de Romanos, Romanos capítulo 14, nós vamos ler dos versículos 13 ao 15, e depois do versículo 17 ao 22, ok? Então vamos lá, Romanos 14, a partir do versículo 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros. Pelo contrário, tomem a decisão de não pôr tropeço ou escândalo diante do irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus de que nada é impuro em si mesmo, a não ser para aquele que pensa que alguma coisa é impura. Para esse é impura. Se o seu irmão fica triste por causa do que você come, você já não anda segundo o amor. Não faça perecer por causa daquilo que você come, aquele por quem Cristo morreu. Versículo 17 ao 22. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. Assim, pois, sigamos as coisas que contribuem para a paz e também as que são para a edificação mútua. Não destrua a obra de Deus por causa de comida. Todas as coisas, na verdade, são puras, mas não é bom quando alguém come algo que causa escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a tropeçar. A fé que você tem, guarde-a para você mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Amém, meus amados? Esse texto é para que você reflita sobre esse assunto, né? Em tudo que você ouviu aqui até agora, né? E em tudo que nós fizermos, ok? É relevante, é importante então seguirmos pelo caminho do amor, amém? Pelo caminho da paz e também pelo caminho da edificação mútua, é o que a palavra de Deus nos ensina, amém? Então que Deus nos abençoe e que você esteja esclarecido em relação a este assunto. Fique na paz.